Ok. Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pedem há 1800 anos, mas eu nunca gravei, mas hoje vai. Vou contar pra vocês como que eu aprendi italiano, porque eu já fiz aula particular, já fiz cursinho, já fiz aula em grupo, já fiz todo com professor nativo, com professor italiano, com professor brasileiro, com todo tipo de coisa. Vou contar pra vocês a minha experiência e dar várias e várias dicas pra vocês aprenderem línguas estrangeiras em geral, não apenas o italiano, que é, né, o amorzinho da minha vida, mas tudo bem. Então assim, eu acho engraçado, porque todas as pessoas que falam italiano têm uma história por trás. Nunca é tipo inglês que você aprende na escola, não. Italiano sempre tem uma história, por que a pessoa aprendeu italiano, e no meu caso não poderia ser diferente, né? Tipo assim, quando eu sou do interior de Minas Gerais, aí eu me mudei pra Belo Horizonte, que é a cidade que eu atualmente habito, e aí eu fui estudar numa escola italiana, simples assim. E lá, obviamente, como era italiana a escola, a gente tinha aula em italiano. E aí na época eu tinha 10 anos, foi quando eu comecei a aprender. E eu me apaixonei perdidamente. É basicamente essa a história, assim. Porque assim, o italiano, sei lá, é uma coisa muito romantizada, mas o italiano foi uma coisa que aconteceu na minha vida que mudou pra sempre e não dá pra desacontecer. Então assim, com 10 anos eu aprendi a falar, e como a escola era italiana, todas as aulas eram italianas, os professores e tal, só falava italiano, eu fiquei fluente muito rápido. Então assim, desde então eu tô tentando voltar a ser o tanto que eu era fluente quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos de idade. Mas, quando eu tinha acho que uns 12 anos, uns 12 ou 13 anos, eu saí dessa escola, porque como, assim, eu não queria sair da escola, mas é porque como o ensino médio deles é um ensino italiano, o ensino médio deles tem 4 anos e meio, e aí ia acabar que eu ia me formar com 20 anos de idade, ao invés de ter me formado com 18, 17 anos igual eu fiz. Hoje eu tô na faculdade, os meus colegas da minha turma estão se formando só agora, entendeu? Então assim, meus pais não queriam que eu atrasasse tanto assim os meus estudos, então eles me tiraram da escola. Um vacilo, mas tudo bem. Mas o que acontece? Tudo começa aí, porque depois que eu saí da escola italiana, eu não tinha mais com quem conversar e eu não tinha mais aula de italiano. Entanto que as minhas irmãs, elas também estudaram na escola, só que hoje nenhuma delas fala italiano, sabe? A minha família, tipo assim, meu bisavô e tal era italiano, mas ninguém na família fala, ninguém conservou a língua italiana, então assim, ninguém realmente fala. Eu não tinha com quem conversar em casa, só que eu não queria perder o italiano de jeito nenhum, porque é a paixão da minha vida. Então eu comecei a fazer aula. Eu comecei a fazer aula naquela mesma escola, só que era um cursinho, né, com uma turma pequena, 1, 2 vezes por semana. E depois eu me formei, foi o primeiro diploma de italiano que eu ganhei quando eu formei nesse cursinho. E aí eu comecei a fazer italiano na faculdade, comecei a pegar italiano como matéria na faculdade de letras, né, eu pegava matéria de italiano lá. Só que o que acontece é que eu acabei entrando no italiano 1. E como eu já falava italiano há muitos anos, era tipo, nem nada a ver, né? Porque eu tava aprendendo junto com gente que realmente não falava o idioma, e eu já falava, eu precisava de uma coisa um pouco mais no meu nível. E aí depois eu comecei a fazer aula particular, porque eu tô tentando vaga de intercâmbio pra Itália pra 2018 ou 2019, e aí pra isso eu precisava fazer provas de italiano. E aí eu comecei a fazer aula particular pra aprender melhor, pra revisar tudo que eu já sabia, pra fazer a prova mesmo. Então assim, é basicamente isso. E pra quem gosta de línguas latinas e tal, o italiano, ele, assim, foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Porque que acontece? Italiano foi a primeira língua que veio do latim, né? O latim é a língua mãe do português, do francês, do italiano, se eu não me engano, do romeno também, do espanhol. Por isso que parecem as línguas, sabe? Por isso que português parece com espanhol, que também parece com italiano. Francês escapou um pouquinho porque teve uma influência dos povos germânicos, dos bárbaros. Mas, curiosidades históricas, né, gente? Mas são línguas latinas, elas parecem. Só que o italiano foi a primeira língua que saiu do latim. Então o italiano é tipo assim, a raiz de quase que todas as línguas que a gente fala. O italiano é muito, muito fácil de aprender, porque é uma língua simples, sabe? Não é igual no francês, que os números você tem que ficar somando, multiplicando, sei lá. Ou igual no português, que tipo assim, S, S, C, Z, C, cedilha, tudo tem o mesmo som. O italiano é uma língua simples, onde as palavras são escritas exatamente da mesma forma que você pronuncia, não tem acento fora do lugar, não tem letra muda, não tem som mudo, não tem Y, esse tipo de coisa. Então assim, é uma língua super simples de aprender e é uma língua apaixonante. Mas assim, eu sou suspeita pra falar. Mas o italiano foi essa coisa que aconteceu na minha vida que moldou a pessoa que eu sou hoje, que me fez apaixonar por história também, já era, mas fiquei ainda mais.
Então, assim, é uma honra estar aqui enaltecendo essa língua maravilhosa. Mas o vídeo não é apenas sobre isso, não é verdade? O vídeo é sobre dicas também pra quem quer aprender italiano. Primeiramente, como eu aprendi italiano quando eu era bambina, quando eu era pequena, eu aprendi italiano de uma forma diferente do que hoje um adulto que vai numa escola de idiomas aprende, sabe? Da mesma forma que aqui no Brasil, a gente nasceu aqui no Brasil. Uma criança, um bebê, não sabe ler e escrever, mas ele sabe falar português, ele sabe entender o que eu tô falando. Porque antes dele entrar na gramática, antes dele aprender o que é a língua, antes dele aprender a ler e escrever, ele aprende a falar e aprende a ouvir. Então, assim, isso é muito legal. Primeiro, antes de você cair direto na gramática, você aprender um pouco a ouvir italiano, se acostumar a ouvir a língua e se acostumar um pouco com a pronúncia, como que ela acontece, pra antes de você cair direto na gramática, sabe? Apesar da gramática do italiano ser muito mais simples que a do português, por exemplo, ou que a do inglês. É muito melhor você antes se habituar a ouvir. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito é que nessa escola de italiano, como eu era criança, a gente aprendeu muito italiano ouvindo música infantil. Outra coisa que também me ajudou demais foram livros de vocabulário, sabe? Porque sabe aqueles livros ilustrados com o desenho de uma janela escrito finestra, com o desenho de uma mesa escrito tavolo? Esse tipo de coisa, sabe? Pra você relacionar, mesa é tavolo, ou melhor, essa coisa que a gente toma café em cima é tavolo, ao invés de ficar traduzindo isso na nossa cabeça. Então, assim, antes de tudo, você relacionar as palavras com o que elas significam e você ouvir a língua. Então, assim, músicas, poesia, esse tipo de coisa me ajudou demais quando eu tava aprendendo italiano, principalmente quando eu era criança e eu entrei numa escola onde todo mundo era fluente na língua e eu não sabia falar uma palavra de italiano. Então, assim, sem erro, não fiquei traumatizada, hoje tô tudo certo, então assim, é tranquilo. E outra coisa que me ajuda também muito, principalmente hoje que eu não faço mais aula de inglês, é ouvir no YouTube, ou ver filmes, ou ver séries, esse tipo de coisa. Ler livros infantis que são mais fáceis de ler, porque a gente se acostuma a ouvir, sabe? É a mesma coisa que eu falei das músicas infantis. Mas hoje em dia, por exemplo, eu não faço mais aula de inglês. Só que eu não quero perder inglês, né? Porque é uma língua importante de saber. Então o que eu faço? Eu sigo vários canais no YouTube de pessoas americanas que fazem vlogs sobre a vida, que conversam sobre coisas. Vejo filmes na TV, eu vejo com legenda em inglês ou legenda em italiano pra eu tentar treinar o idioma. Eu fico ouvindo, tipo assim, em vários momentos, quando eu vejo que eu já tô conseguindo dominar, eu tiro a legenda pra ver se eu consigo só ouvir. Então assim, se acostumar realmente a ouvir o idioma. Eu sei que isso é uma dica muito furada, assim, que muita gente fala, mas é muito importante, sabe? Essa coisa de ver vídeos no YouTube em italiano, tipo assim, me ajuda horrores. Eu aprendi um tanto de vocabulário que eu não ia aprender na aula, sabe? Eu sigo umas blogueiras de maquiagem que você aprende a falar coisas de maquiagem em italiano. Isso é uma coisa que nenhum livro ia me ensinar, sabe? O que é um rossetto? O que é? Enfim, é esse tipo de coisa. Então, é muito interessante, você aprende um vocabulário novo sem traduzir, sabe? É muito mais fácil, ao invés de você aprender finestra é igual a janela, aprender essa coisa que abre na parede pra você ver o mundo lá fora, se chama finestra, sabe? Pra você não ter que ficar traduzindo as coisas na sua cabeça, ao invés de você aprender direitinho. E por fim, a última dica que eu tenho é um aplicativo que tem me ajudado muito, que inclusive está patrocinando esse vídeo, que é o aplicativo Hi Native. É um aplicativo que você pode usar tanto no celular, tanto em iOS quanto Android, quanto entrar pelo computador, onde você consegue tirar dúvidas de língua com pessoas nativas, né? Por isso que se chama Hi Native. Porque nesse aplicativo você entra, você pode tanto entrar com o Facebook, com o Twitter ou com o seu e-mail, e você pode fazer perguntas, sabe? Você seleciona qual que é a sua língua nativa e qual língua você está tentando estudar. E aí você pode tanto responder perguntas de estrangeiros querendo falar português, por exemplo, ou fazer pergunta para pessoas italianas. Então assim, esse aplicativo eu gosto muito porque tem muita gente que usa esse aplicativo, sabe? Então eles não demoram a te dar uma resposta. Muita gente responde realmente as suas perguntas e ele é muito confiável, sabe? Porque são realmente pessoas italianas, pessoas que falam o idioma, que vão responder as perguntas. E obviamente, né, eu tô falando de italiano, mas o aplicativo tem mais de 110 línguas. Se você quiser aprender árabe, tem no aplicativo. Se você quiser aprender alemão, tem no aplicativo. Francês, tem no aplicativo. Então assim, eu gostei bastante, tô adorando. E você pode fazer várias perguntas de todo tipo de pergunta, sabe? Você pode tanto fazer perguntas de como se pronuncia isso em italiano,
italiano, como se escreve isso em italiano, ou ver uma palavra em italiano e falar, nossa, o que essa palavra significa, quanto você pode fazer perguntas genéricas, assim, né, de como que é na Itália, pedir conselhos para as pessoas nativas de lá, conversar, bater papo mesmo com as pessoas, quanto uma coisa que tem me ajudado muito, que é você gravar áudios falando alguma coisa para testar a sua pronúncia. Então, você fala uma frase e depois você pergunta, ok, isso aí tá bom? E aí as pessoas vão avaliando se você tá falando meio forçado, se tá soando natural, se ainda tá ruim a sua pronúncia, se tá muito enganchada. Então assim, isso tem me ajudado muito, muito, muito. E o melhor de tudo é que é um aplicativo gratuito. Então assim, não se preocupem. Ele tem uma versão paga que tem uns adicionais que você pode deixar sua pergunta no topo para mais pessoas verem. Mas a maior parte dos benefícios do aplicativo é totalmente grátis. Então você não precisa pagar para baixar e nem pra usar o aplicativo, tá? De boinhas. Então assim, para testá-lo, eu tô com um pouquinho de vergonha, mas eu vou gravar um áudio pra ver os gringos, né? Verdade. Vou chamar um gringo pra sair, vamos ver se alguém me responde. Deixa eu pegar um livro, calma. La famiglia alla base abbiamo detto della società romana. In età repubblicana l'autorità del padre, il pater familias è totale e indiscussa. Aí, o que eu faço? Eu gravei isso. E aí eu escrevo agora aqui qual que é essa frase que eu pronunciei. E aí vai aparecer essa frase e vai falar, isso soa natural? Que aí as pessoas, os italianos, né, no caso, vão ouvir e vão votar. Isso soa natural, isso soa um pouco forçado, isso soa ruim, esse tipo de coisa. E eles podem também fazer observações, sabe? Escrever, isso tá bom, melhora a pronúncia dessa palavra. Então assim, é muito legal porque realmente você tem uma participação, você tem uma interação com pessoas que são realmente falantes nativas do idioma que você tá falando, que você tá querendo aprender, né? Então assim, estou gostando muito desse aplicativo, muito obrigada Hi Native pelo convite e recomendo muito pra vocês, tá? Até porque é grátis, né? Então não tem desculpa para vocês não baixarem. Vou deixar link na descrição pra quem quiser baixar o aplicativo, vocês não podem perder. Mas eu espero que eu tenha inspirado vocês que têm vontade de aprender italiano a falar italiano, porque é uma língua muito simples, é uma língua muito bonita, é muito mais fácil do que qualquer outra língua, do que um francês da vida, do que um alemão da vida. Quer falar uma língua estrangeira? Fala italiano. Mas gente, o governo da Itália tem que me pagar por esse vídeo. Então assim, não só para os que querem falar italiano, mas para quem quiser falar qualquer uma das 110 línguas que tem no aplicativo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então assim, muito obrigada pra você que viu o vídeo até aqui. E para os italianos de plantão que podem checar a minha pronúncia, se ti è piaciuto il video lascia un mi piace qui sotto. Se non conoscevi il canale, peccato, puoi condividere questo video con tutti gli amici e iscriversi al canale sul bottone rosso qui sotto. E lasci nei commenti quale lingua vuoi imparare con l'app Hi Native. Un bacione, ci vediamo il prossimo video.